vamos começar falando de semifinal do Campeonato Paranaense, do jogo que aconteceu em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger. O empate, 2 para o Operário, 2 também para o Coritiba. E a gente começa ouvindo aqui o técnico Luizinho Lopes, o técnico do Fantasma, fazendo a sua análise do jogo. Eu acho que esse foi o principal ponto, digamos que positivamente falando, do jogo, o poder de reação contra um adversário dessa qualidade técnica, né? Nem vou falar de valores, de investimento, de divisão, nada disso, vamos falar do nosso adversário, até porque dentro de casa o Operário tem tradição, tem camisa, tem torcida e tem que tentar ganhar de qualquer time que vier aqui. Claro, né? Nós respeitamos, mas aqui dentro a gente tem que ter sempre coragem, não ter medo de vencer jogo e de ser feliz. Foi o que eu falei para eles no vestiário, você sair do primeiro tempo perdendo 2-0 para um time com essa qualidade, que fizeram as trocas que fizeram, terminaram o jogo com o Keno e com o Breno Lopes dentro de campo, né? E nós voltarmos e nos corrigirmos, né? Não se desesperar, não piorar, não se perder e empatar jogando bem, é o que mais me realiza hoje. E no mais, a frustração de não ter virado, porque eu acho que nós voltamos até para virar o jogo, não só para empatar. E ele tem razão, o técnico Luizinho Lopes, porque faltou pouco para o Operário conquistar um resultado épico, saindo perdendo por 2-0, empatando o jogo 2-2 e quase virou mesmo, hein? O Operário teve chances de virar o jogo, daqui a pouquinho nós vamos fazer a análise desse jogo. Agora vamos ouvir o outro lado, o lado do Coxa Branca, com o técnico Fernando Seabra. Eu acho que tem algumas diferenças aí em relação ao jogo da Chapecoense. É lógico que o histórico dos gols, né, e tá 2 gols na frente no segundo tempo, tomar o empate é muito semelhante, mas contra a Chapecoense, em poucos momentos nós somos consistentes defensivamente. Nós tivemos dificuldades defensivas durante todo o jogo contra a Chapecoense. A Chapecoense teve um volume de criação e nos trouxe perigo desde o começo do jogo, e nós também criamos as nossas chances e foi um jogo que teve pouco controle defensivo. O jogo de hoje, eu entendo que o nosso primeiro tempo provavelmente tenha sido o nosso melhor jogo defensivo. A gente teve uma evolução nesse sentido, não só porque permitiu poucas oportunidades ao adversário, mas porque teve muitas recuperações intermediárias e altas, além de fazer um bom jogo ofensivo, de controle e de criação de jogadas. E no segundo tempo do jogo de hoje, nós não conseguimos sustentar a nossa agressividade defensiva. Não conseguimos tirar o bloco de trás com a rapidez e com a frequência que é necessário para impedir a imposição do adversário. Segundo jogo seguido que o Coritiba abre 2 gols de vantagem e permite a reação do adversário. Do primeiro jogo semifinal realizado no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, agora vamos ouvir mais uma vez o Fernando Seabra falando sobre cansaço. Assim como nós tivemos a chance do 4-1 e depois do 4-2 em Chapecó, nós tivemos a chance do 3-0 aqui hoje também. Uma bola com o Vini, que o zagueiro ou o lateral, o defensor ali do Operário consegue salvar na última hora, e é um escanteio claro ainda, virou tiro de meta, né? Se não me engano, naquele momento. Então a gente precisa tanto ser capaz de liquidar com o jogo, quer dizer, de realmente fazer o terceiro gol, porque buscar uma diferença de 3 é muito raro acontecer, né? E também sustentar o nível de intensidade e de agressividade que no primeiro tempo foi muito interessante. E o segundo tempo desse jogo realmente pesou. Quer dizer, a gente pela primeira vez repete aí, depois de 3 dias, 70% do time que jogou, né? E ainda mais sendo um contexto aí de 10 jogos, embora muitas vezes não esteja repetindo e acumulando jogos seguidos, tá todo mundo viajando, tá todo mundo junto, existe uma diferença. Eu acho que também vi um certo cansaço do Operário, até anterior ao nosso no segundo tempo, mas eles conseguiram se recuperar um pouco. Acho que foi uma fadiga mais temporária do que aquela que realmente
impede que o time consiga avançar, né, e disputar espaço. O cansaço citado pelo Fernando Seabra talvez tenha sido em virtude do calor, do forte calor em Ponta Grossa no sábado à tarde. Mas assim, o Coritiba resolveu não correr riscos e mandou a campo a sua equipe titular, o que tinha de melhor para o jogo contra o Operário. Pedro Rocha brilhou 2 vezes, mostrando por que foi contratado, por que depositaram tanta confiança nele para ser, verdadeiramente falando, o homem-gol Coxa Branca nesta temporada, ele que foi o artilheiro da Série B do ano passado. Coritiba fez um bom primeiro tempo, Coritiba soube se impor, Coritiba soube aproveitar os vacilos do Operário e praticamente não deu espaço para o Operário jogar. O Operário chegou poucas vezes ao ataque e nas poucas vezes que chegou, não mostrou qualidade para fazer o gol. De uma forma geral, o Coritiba controlou muito bem o primeiro tempo. Muito bem. Foi um bom jogo do time Coxa Branca. Ah, mas aí no segundo tempo... Calma, a gente vai falar sobre isso. Agora a gente está fazendo uma análise do Coritiba, que fez um grande primeiro tempo, mas que no segundo tempo não é que o Coritiba foi mal. Pelo menos é a minha opinião. O Operário que voltou melhor, o Operário que não permitiu que o Coritiba repetisse no segundo tempo a performance do primeiro tempo. Certo? O Operário que não permitiu. Agora, o que precisa servir de ponto de atenção para Fernando Seabra e seus comandados é que o Coritiba precisa ser mais atento, porque, como eu disse ainda há pouco, foi o segundo jogo seguido, primeiro pelo Campeonato Brasileiro, agora pelo Campeonato Paranaense, que o Coritiba abre 2 gols de vantagem e deixa o adversário reagir. Aconteceu isso em Chapecó, aconteceu isso também em Ponta Grossa, tá certo? Nós vamos ouvir o outro lado, o técnico Luizinho Lopes. Prestem atenção. Eu acho que a gente não fez um mau primeiro tempo, mas eles fizeram alguns gols que pareceram fáceis, né? Acho que nós estávamos roubando bastante bola pela frente, nós estávamos sendo agressivos, subindo bloco, tendo posse. Obviamente que o Coritiba se defendendo muito bem. Sabe que eles jogam com 9 que não dá referência para zagueiro, que está numa fase aí já há 1 ano muito terminal, que é o Pedro. Parece que ele volta a jogar como ele jogou quando ele surgiu para o futebol. E nós tivemos, claro, algumas falhas que nós precisamos corrigir. É fácil que eu digo porque em poucas trocas de passes, né, fazendo bolas longas, mais ou menos previsíveis, mas tem a qualidade também do adversário, a qualidade dos homens de frente. Mas eu acredito que nós não fizemos um mau primeiro tempo. Eu acho que nós falhamos assim de maneira bem pontual. Eu falo porque o jogo teve 50 minutos, né? Fora os 2 gols que eles fizeram, eles não amassaram a gente, não baixaram, não criaram tantas oportunidades. Foi um jogo meio que parelho. Nós roubamos muitas bolas pela frente, nós finalizamos a mesma quantidade. Nós também tivemos a oportunidade de, talvez, com um pouquinho mais de tranquilidade, com um pouquinho mais de qualidade, ter feito um gol também. Eu acho que o que fez a diferença no primeiro tempo foi a qualidade técnica dos jogadores deles, a capacidade, né, de domínio, de infiltração. Os movimentos do Pedro são movimentos difíceis de marcar, ele não dá referência para os defensores, né? Bom, concordo com alguns pontos do técnico Luizinho Lopes e discordo de outros. Vamos com as imagens para fazermos a análise do jogo do Operário em si, né? Por quê? O Luizinho colocou ali que o Coritiba não amassou o Operário. Esse foi o ponto de vista dele. E eu concordo. O Coritiba realmente não amassou o Operário no primeiro tempo. Mas o Coritiba fez um jogo inteligente. Fez um jogo taticamente muito inteligente. Soube controlar o Operário e dar estocadas fatais nos 2 gols. Claro, também contou com a desatenção, com o vacilo da defesa do Operário, principalmente no primeiro gol, na construção da jogada do primeiro gol, até a bola chegar no Pedro Rocha e ele abrir o marcador no Germano Krieger, ok? Então, nesse ponto eu posso concordar com o Luizinho que não foi um amasso. Mas o Coritiba foi melhor que o Operário, não teve equilíbrio. O Operário chegou poucas vezes e não teve qualidade para concluir a gol.
o Pedro Morisco praticamente não trabalhou na primeira etapa. O segundo tempo do Operário foi muito bom. Luizinho Lopes soube corrigir os problemas na resenha durante o intervalo. E durante a segunda etapa, as modificações feitas pelo técnico do Operário surtiram efeito. O Operário conseguiu empate, quase virou, manteve o tabu de 15 anos sem perder para o Coritiba em Ponta Grossa e chega vivo para o jogo de volta sábado.